Uai, vocês já estavam ligando as câmeras aí, depois vocês desligaram, velho? Que faz? Continua com as câmeras ligadas aí, gente. Você é bom demais da conta. Samuel, bom dia, professor. Ou, falar para vocês, aquela semana passada, velho, foi uma das melhores aulas que eu já dei na minha vida, tá? Eu preciso falar isso para vocês, porque vocês fizeram a participação dessas aulas serem as melhores que eu já dei na minha vida. Uma das melhores, né? Não a melhor, mas uma das melhores. Bem, deixa eu falar um negocinho para vocês. Na semana passada, na segunda-feira da semana passada, eu tinha perdido um tio, né? Não sei se eu comentei com vocês, mas quem me segue no Instagram deve ter visto lá que eu perdi um tio pelo Covid, né? E nessa semana, cara, ontem, de quarta para quinta-feira, eu perdi outro tio. E aquela aula que a gente teve, que foi uma aula muito boa, salvou a minha saúde mental naquela semana. Porque a gente participou muito, foi uma aula muito legal, muito engraçada, muito interativa. A gente brincou muito e tal. E hoje, galera, eu queria pedir também de novo a participação de vocês. Se a galera pudesse ligar a câmera aí junto com o Eduardo. Também a gente tem uma aula interativa. Velho, que tá me ajudando muito, sabe? Vocês são diferenciados. Né? Vocês são diferenciados, tá bom? Galera tá mandando aqui os meus sentimentos. Galera, muito obrigado mesmo. Era um tio muito Meus querido. pêsames. Mas o Covid, velho, não brinquem com isso, tá, velho? Não brinquem, tá? A gente que é mais jovem, a gente tem uma resistência maior, né? Igual, né, Santi? A gente que é atleta, né? Ó, a gente que é atleta, a gente tem uma resistência maior. Mas a galera que tá mais velha aí tá morrendo muita gente, tá? Beleza? Vamos embora para a nossa aula? Muito bom dia, Ana Gabriela, Isabela Soares, Ana Heloísa, Santi e Eduardo Rabelo, tá? Galera tá mais aí? Tem mais gente aí? Cadê a galera? Cadê a galera? E aí, professor? Maria Eduarda, a Luísa. Ô, a Luísa, velho. Luísa, e aí, como é que você tá, velho? Firme ou não? Olha o sorrisão dela, a cara dela. Ela falou assim, hoje eu vou aprender ciência. Olha o sorrisão dela, né? A Maria Fernanda aí, que é expert em Big Brother. Quem que é o líder, Maria Fernanda? Eu não sei quem que é o líder. É Arthur. Peraí, saiu robotizada a voz, não deu para entender. Arthur. Para mim não faz diferença, porque eu não sei quem é, né? Então, na verdade, ninguém lá eu sei quem é, né? Então, tanto faz quem for. É legal esse cara? Não é legal? Não, ele não é legal. Ah, então, que paia. O Arthur é o líder. Ah, nem. Nossa, que merda, hein? Acabou com a minha semana ele no agora. paredão. Ah, você queria ele no paredão? Boto fé, boto fé. Sabe quem eu queria no paredão? A Fátima Bernardes, porque ela acabou com a TV Globinho, tá? Essa eu queria muito no paredão. Mas, galera, vamos começar Todos o dia queremos. hoje resolvendo exercícios de uma matéria que eu vou cobrar de vocês, viu, Eduardo? Vou cobrar exercícios de uma matéria de vocês. Então, essa primeira aula é para a gente fixar alguns exercícios de até aqui que a gente viu a matéria. E depois disso, a gente já vai entrar de novo no diagrama de Linus Pauling, que foi onde a gente terminou na aula passada, não foi? A gente fez a distribuição eletrônica, não foi? Aí a gente matou. Eu vou te mostrar as várias formas de fazer uma distribuição eletrônica na segunda aula e te colocar alguns casos convencionais, né? Que são os chamados D4 e D8, quando termina com a distribuição, que provavelmente vocês não devem ter visto isso no primeiro ano ou no nono ano, né? Que são algumas anomalias dentro das distribuições eletrônicas. Então, simbora, eu vou compartilhar com vocês uma tela aqui, e eu queria muito a participação de todos vocês na resolução de todos os exercícios, tá? Para a gente entender como é que a gente vai resolver e chegar na resposta, né, desses exercícios. Tá bom? Deixa eu ver aqui se eu estou abrindo para ver todo mundo que está com a câmera ligada. Eu acho que é isso aqui. Beleza. Minha internet nesse dia não estava boa. Você pode mostrar a distribuição eletrônica? Luísa, a gente vai começar de novo, tá? Na verdade, não começar. A gente vai mostrar a distribuição eletrônica, que a gente fez na semana passada, e continuar daí para frente. Pode ser, Luísa?
Dá um joinha, se você entendeu. Joinha. Joinha responde tudo, né? Joinha responde tudo. Isso aí. Beleza. Então, a gente vai fazer assim, tá? Mas nessa primeira aula é aula de exercícios. A gente vai fixar o que a gente já aprendeu. Lembrando, a gente está vendo atomística. O que é atomística? Estudo do átomo. É o estudo do átomo, isso mesmo. Eduardo, vou chamar você só de Eduardo, tá bom? Que fica mais fácil para mim. O estudo dos átomos. O estudo dos átomos, ele vai ser em comparação com aquilo que a gente está vendo no âmbito microscópico, mas, na verdade, a gente não vê. Então, para a gente, o estudo do átomo é uma religião. A gente vai ter que ter fé naquilo que a gente não vê. Então, a gente vai ter que ter essa fezinha aí para a gente entender o estudo do átomo. Galera, nós vimos 4 modelos atômicos. Quais são esses modelos? Modelo de Dalton. O que fala no modelo de Dalton? O átomo é maciço, indivisível e indestrutível. Pois é, o átomo é impossível de ser quebrado, né, Eduardo? Aí o que acontece? Dalton, naquela época, só tinha uma balança. Vamos lembrar, né, da tecnologia da época. Depois passaram-se 89 anos. E aí veio um cara chamado Joseph John Thomson, né? Olha, meu brother chegou aí, velho. Meu jogador caro, ó. Meu jogador caro. Samuca. Esse menino é caro, viu? Ele chega jogando fácil, ó, distribuindo bola. Ele chega assim, ó. Ele chega na aula assim, ó, dando aquela andadinha assim de boleiro, mexendo a cabeça. Só falta chegar com blusão e com fone de ouvido. Aí o povo vai falar assim, aí vai pro jogo? É isso aí. Menino Eduardo, a gente estava falando dos átomos. E o Joseph John Thomson, o que ele falou? Bom, o modelo dele ficou conhecido como pudim de ameixas. O modelo dele foi proposto por um acaso, né? Ele e o seu amigo, né? William Crookes, eles Parece que você está estudavam lendo tudo aquilo que eu escrevi, né? Não, professor, eu só estou consultando aqui ver se eu errei alguma coisa. Porque eu escrevi exatamente isso. Que o seu modelo não, enfim, ele não foi o único que criou esse modelo. O Crookes complementou ele. Isso. Na verdade, o Crookes e o William Thomson, ou o Joseph John Thomson, eles começaram juntos a experimentar a natureza elétrica dos gases. E aí, por coincidência, o Thomson atribuiu isso aí a um modelo atômico. O William Crookes não participou do modelo em si, da parte de raciocínio por trás do modelo, por trás do experimento. Ele fez apenas a ajuda no experimento do Thomson com outros objetivos. E aí o Thomson falou pela primeira vez na vida a palavra elétron. Foi a primeira vez na história em que essa palavra foi dita. Foi no modelo de Thomson. Depois disso, eu não estou vendo, mas a Sandy, eu acho que ela está rindo, velho. Tá não? Tá não? É porque a câmera dela fica mais parecendo a parede, e aí, aonde que está a boca dela e o nariz dela, fica parecendo o nome dela. Então, não dá para ver, só dá para ver os óculos, né? Até os óculos. Aí. É para esconder minha identidade. Isso, a misteriosa, né? Pessoa cheia de mistério. Beleza, pira só, mano. Depois veio um cara chamado Rutherford, né? Parece o nome de Rutherford, né? parece o nome de um bicho. O Rutherford, ele falou sobre o modelo, a Isabela Campos está aí também, né? Deixa eu ver aqui. É Isabela Campos e Isabela Soares, né? Só para eu não confundir. Ana Heloísa e Ana Gabriela. Né? Beleza. Eu lembro, tem 2 Maria também. Galera, a galera combina, né? De ter os nomes repetidos e abrir, né? E aí a gente se perde, né? O professor aqui se perde. Tudo bem, Isabela Campos? Muito bom dia, tá? Seja bem-vindo aí ao nosso bate-papo de Química. Rutherford, modelo planetário. A Luísa tá mandando aqui, né? Dedinho da Luísa tá trabalhando. É sistema solar. É o sistema solar, né? O modelo planetário. O Rutherford, ele propôs seu modelo também atômico por coincidência, tá? Que não foi um modelo que ele falou assim, nossa, eu vou desenvolver um novo modelo atômico. Não foi isso. Ele foi fazer um estudo radioativo do átomo, sobre polônio, um estudo radioativo de como a radioatividade se comportava perante uma lâmina de ouro, por exemplo. E aí, através desse experimento, com os resultados, é que ele propôs seu modelo atômico.
A diferença é que ele falou que o átomo ele era vazio, né? O átomo ele era vazio e não preenchido como Thomson imaginava. Depois disso, pira só, ó, Isabelas, Anas e Marias. Ó, pira só, agora eu vou chamar no plural, né? A galera, o próximo aluno veio o Born, e o Born falou sobre a quantização da matéria, e que foi o primeiro modelo quântico a ser trabalhado. Depois dos modelos quânticos, a gente falou do efeito fotoelétrico de Born, não foi? Falei para você, até mostrei algumas chamas diferentes, não foi? Algumas Sim. cores diferentes por causa dos fótons. Porque quando o elétron ele ganha energia, ele salta para uma camada mais externa. Se ele salta para uma camada mais externa, porque ele está com mais energia. Então, quando ele volta para a camada, ele tem que liberar essa energia. Ele libera essa energia de maneira luminosa, numa onda eletromagnética, que a gente chama de fótons, tá bom? E aí depois nós falamos das semelhanças atômicas. Isóbaros, isótonos, isótopos. Te mostrei como é que calcula a massa, falei do cálculo de massa, e também falei dos isoeletrônicos, que aí a gente já entrou em cátions e ânions, né? Que tem o número de prótons diferente do número de elétrons, tá bom? Eletromagnifica. O que o Rodrigo falou aí? Não entendi, viu, Rodrigo? Depois você me fala, explica aí, tá? É nóis. Vamos resolver, então, os exercícios sobre essa matéria? Bora. Primeira coisa. Caiu no Enem de 2019. Caiu no Enem é importante para a gente? É muito, né? É muito. Vocês todos vão fazer o Enem esse ano, não vão? Isso. Isso mesmo. Todos vocês vão fazer o Enem esse ano. O Enem vai cair Big Brother? Quem sabe, né? Já caiu Valesca Popozuda, por que não pode cair Big Brother, né? Big Brother é o programa do Brasil, né? Todo mundo acompanha. Véi, minha esposa é viciada no Big Brother. De verdade. De verdade. Ela fica vendo até naquele Globoplay para poder ver o que acontece na casa. Eu falo assim, meu bem, vem ficar comigo. Você tá vendo só Big Brother. Vem ficar aqui comigo, a gente vê um filminho junto. Mas ela gosta de Big Brother pra caramba. Vira só, velho. Em 1808, Dalton publicou em seu famoso livro intitulado Um Novo Sistema de Filosofia Química. Do original, A New Philosophies. Beleza. No qual continha os 5 postulados que serviam como alicerce da primeira teoria atômica da matéria fundamentada no método científico. Esses postulados são numerados a seguir. Primeira coisa, eu vou fazer uma comparação aqui, porque olha o que a pergunta mostra para a gente lá no enunciado do Enem, tá? Após o modelo de Dalton, outros modelos baseados em outros dados experimentais evidenciaram, entre outras coisas, a natureza elétrica da matéria, a composição e organização do átomo. Quando ele falou natureza elétrica, ele está falando do átomo de Thomson. Quando ele fala da composição e organização do átomo, ele está falando do Rutherford. E quando ele fala quantização da energia no modelo atômico, são dos modelos quânticos, que é Born, Heisenberg e Schrödinger, tá bom? São esses modelos aí que ele tá tratando. Aí, olha só, com base no modelo atual, que descreve o átomo, qual dos postulados de Dalton ainda é considerado correto? Então, você vai comparar Dalton, que era de 1808, com os últimos modelos atômicos. E quais são as proposições de Dalton? Essas 5. Tem alguma ainda que é verdadeira, que é tida para a gente assim, ó, essa proposição ela é válida para a gente? Será que existe alguma? Sim, professor. Então, vamos ver, né? Pode ser a primeira? A matéria é constituída de átomos indivisíveis. Errado. Isso já foi derrubado? Já. A Isabela está perguntando, Isabela Campos, por que Broglie não entra nessa lista? Entra sim, Isabela, só que as contribuições dele não foram tão grandes, tá bom? Como a de Schrödinger,
e a de Heisenberg. Igual, eu nem citei Sommerfeld. Sommerfeld, ele que desenvolveu os subníveis, SPDF. E eu nem citei ele, como, tipo assim, como se ele não tivesse contribuições muito grandes. Mas tiveram contribuições. Tá bom, Isabela? Beleza? Dá um joinha aí na tela que a gente entende. Beleza. Né? A galera vai... Não, beleza. Vira só. A matéria é constituída de átomos indivisíveis. Isso é falso, né? Hoje em dia, isso já foi derrubado. Então, nós temos isso aqui como uma afirmação falsa. Número 2. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades. Isso é verdadeiro? Não. Por que não, Ana e Luísa? Porque podem ter massa diferente por causa dos nêutrons. Que isso, hein, velho? Que explicação mais detalhista e sucinta possível. Eu fiquei impressionado, viu, Ana e Luísa? Ô, Samuca, o que ela pode falar para a mãe dela hoje? Que ela fez uma boa participação na aula, um bom comentário. Aí sim, hein? Tá valendo. O dinheiro tá valendo que tá sendo gasto, hein? Olha só, Ana e Luísa. Existem os átomos chamados de isótopos, né? Que é o que você falou, que tem massas diferentes porque tem números de nêutrons diferentes. Então, nós temos vários átomos de um mesmo elemento. Por exemplo, o carbono 14, o carbono 12, o hidrogênio 1, o hidrogênio 2, que é o deutério, o hidrogênio 3, que é o trítio. E todos eles são elementos, são átomos diferentes do mesmo elemento. Tá bom? Você viu a diferença de átomo e elemento, né? Beleza. 3. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. Ficou meio estranho, né? Meio difícil de entender. Tem que ler de novo, não tem? Parece que as palavras não estão tão bem organizadas. Olha só. Diferentes elementos químicos, ou seja, sei lá, cálcio e potássio, diferentes elementos químicos. Tem diferentes tipos de átomos. Verdadeiro. Até aí é verdadeiro. Em particular, seus átomos têm massas diferentes. Será que é verdadeiro agora? Eu não sei. É verdadeiro ou falso? Falso. Por que falso? Porque eles podem ter a mesma massa, mesmo sendo diferentes. Isso mesmo, velho. Eles podem ter a mesma massa, são chamados os isóbaros, né? Então, esse também que é falso. A número 4 é mais fácil, né? A número 4 é mais fácil, porque ele está falando que os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades. Realmente, os átomos nas reações químicas, elas mantêm as suas identidades, né? Se nós temos carbono antes, normalmente vira carbono depois. Se nós temos hidrogênio antes, depois temos hidrogênio nas reações químicas. Mas a ideia de ser indestrutível não existe mais. É falso. Átomos não são maciços e indestrutíveis. A gente pode destruir um átomo, não de fazer ele sumir, mas fazer ele se desintegrar, se transformar em outros átomos. Então, nós temos essa propriedade aí. Tudo bem? A Luísa falou que naquela 3, é essa aqui que você está falando, Luísa? Na 3, que as massas são diferentes? Mas você entendeu depois que eu falei sobre isóbaros? Beleza. Só dar o joinha, tá? Tá? Pra gente dar o like. Beleza, fechou. Depois aqui, velho, nós temos a quinta. Parece que sobrou só essa, né? Então, deve ser essa a verdadeira, né? Já que sobrou só essa. E é verdadeira. Vamos ver. Átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos. Átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos, né? São chamadas reações químicas. Em proporções de números inteiros, pequenos para formar compostos. Isso aqui nem está tanto na teoria atômica de Dalton. Isso aqui está mais na questão chamada das leis ponderais. As leis ponderais, as 3 leis, a terceira é a de Dalton. E Dalton fala exatamente isso, sobre balanceamento químico. Quando você aprende a balancear uma reação química, você normalmente usa os menores coeficientes inteiros possíveis. E aí, quem propôs isso para a gente foi um cara chamado
Dalton, e isso ainda é verdade, porque quando a gente fala de balanceamento químico, estamos falando especificadamente, olha que palavra difícil, hein? A gente está falando disso apenas da lei de conservação das massas, que são as chamadas as leis ponderáveis. Beleza, galera? Fácil? Difícil? Difícil? Nem tanto, né? Mais ou menos. Tranquilo. Na prova do Enem, agora você ia mandar ver, né? O Vinícius Machado falou assim, é a mais simples e que tem mais palavra difícil. Tem mais palavras difíceis, sim, né? Beleza? Fácil? Outra coisa que a gente tem que lembrar, que a tecnologia da época de Dalton, ele usou uma balança para fazer tudo isso aí, velho. Ele usou uma balança. Você teria condição de fazer uma teoria que revolucionasse o mundo apenas com uma balança? Fala a verdade para você mesmo. Com celular, a maioria das pessoas já não dá conta, imagina só com a balança. A gente tem que ter um curso para usar a balança, né? Para aprender a usar a balança, né, Samuel? Às vezes a gente nem sabe usar uma balança, né? Deixa eu falar um negocinho para vocês. Vocês acham que vocês têm capacidade, vocês, estou falando vocês, para vocês. Vocês têm capacidade de criar algo para mudar o mundo inteiro? Sim. Algo científico, fala assim, ó, ou então algo que seja de outra matéria, mas algo que você vai falar e que o mundo inteiro vai falar assim, cara, isso que essa pessoa falou é certo. E você vai ficar marcado na história. Tipo assim, na época, igual, por exemplo, a Maria Fernanda, tá rindo aí pra caramba, né? Assim, a filósofa Maria Fernanda disse isso no ano de 2030 sobre essa filosofia, sobre essa teoria de como a gente vê o mundo. Será que tem condição? Impossível isso acontecer. Eu não acho não, viu, velho? Eu acho que essa turma aqui em especial, velho, é uma das melhores turmas que eu tenho. Você pira? Por isso que eu já chego aqui, ó, com mais... Parece que toma café na veia, né? A gente já chega aqui mega animado. Véio, toda vez eu chego mega animado para encontrar vocês, porque eu sei que tudo que eu falo vocês vão entender. Parece que é fácil. Eu sinto que vocês são esponjas que estão absorvendo tudo que eu estou falando. Entendeu? Eu boto fé que vocês nem vão passar por cursinho na vida. Essa é a minha esperança. Que vocês já passam de primeira no vestibular. Essa é a minha esperança. Sacou? A Ana falou, querer não é poder, mas eu tenho vontade. É isso mesmo. Deixa eu falar para vocês pessoas que revolucionaram o mundo, tá bom? Vocês sabem da história do Newton? Do Isaac Newton? Sabe, Heloísa? Sabe, você quer falar aí? Você fez assim? Fez assim? Você lembra que você sabe que ele nasceu na época da peste negra, né? Da peste bubônica. E aí ele foi para uma fazenda, ficou lá 8 meses. E aí ele fez lá a lei gravitacional, que o povo fala da maçã aí, né? O povo está falando aí nos comentários, né, o negócio da maçã. Na verdade, não é que a maçã caiu na cabeça dele. Ele só viu uma maçã caindo. Nem sei se foi uma maçã. Mas ele viu um fruto caindo. E aí ele desenvolveu uma lei chamada lei gravitacional. Ele desenvolveu as teorias binomiais e diferenciais, que só são vistos na faculdade, tanto que o nível é forte. E ele também fez aquele prisma da refração da luz, né? Que vocês veem muito no álbum do Pink Floyd. E aí, quando ele voltou para a sociedade, ele fez 23 anos. Ele fez tudo isso com 22. Quem é capaz de revolucionar o mundo com 22 anos? Poucas pessoas. A Luísa falou assim, ele criou as 3 leis de Newton. As 3 leis de Newton ele já tinha 43 anos, tá bom? Mas essas leis que ele fez aí com 22, cara, foi uma revolução muito grande. O Avogadro, sabe quem foi o Amedeo Avogadro? Na verdade, ele era um cara formado em Direito. Ele formou em Direito com 16 anos. E ele defendeu o doutorado com 20. Tá bom? Então, com 20 anos, ele era doutor. O hobby dele era mexer com ciências da natureza. E aí ele fez aquela constante de Avogadro e ficou marcado na ciência. O cara que fez o 6 vezes 10 a 23, que é a constante de Avogadro.
Foram algumas pessoas aí que revolucionaram o mundo muito jovens e que não é difícil para vocês, tá? Basta a gente ter uma ideia, e construir aquilo que a gente tiver pensando no raciocínio. Às vezes a gente vai criar alguma coisa por acaso, né? Às vezes a gente cria alguma coisa por acaso, igual receita. Às vezes a gente cria por acaso receita de comida, né? Uma vez eu deixei feijão cair em cima de um picolé. E eu comi. E vou falar para você, é muito gostoso. Eu não faço isso mais, mas é muito gostoso. Foi por acaso. Tá bom? Ó, o Samuel tá dando trela ali, né? Professor. Oi. E muitas vezes tem gente que ri disso, né? Assim, não sabe que isso pode dar uma revolução, né? Pode revolucionar a ciência, essas teorias. Isso mesmo, Eduardo. Eu quero mais do que nunca que vocês acreditem em vocês mesmos, tá? Vocês mesmos. Isso aqui não é uma terapia, não, mas eu quero que vocês acreditem em vocês mesmos, porque vocês são o futuro nosso, né? Eu tenho 32 anos. Provavelmente vocês têm aí 16, 17 anos. Eu sou jovem, eu sou jovem, eu acredito nisso. Vou revolucionar a ciência? Talvez não, mas talvez eu esteja ajudando aí para mudar as vidas de algumas pessoas. Mas o que é mais importante é que vocês serão cientistas. Vocês serão, tanto ciências humanas, ou ciências da natureza, ou outras ciências, vocês serão cientistas. E vocês podem revolucionar o mundo. Sacou? Sacou? Beleza? Compra picolé lá no Frutos de Goiás, do Buriti Shopping, para fazer isso. Maria Fernanda está fazendo propaganda. Por que do Buriti Shopping? É uma loja da sua mãe, do seu pai? É do meu irmão. Show, Maria Fernanda. Muito boa, viu? Isso aí tem que fazer merchan mesmo. Depois você traz os picolé para a gente aí, tá? Quando voltar às aulas presenciais, tá? Né? Isso eu apoio. A galera apoiando aí, ó. Só um joinha, né? A galera apoiando, né? Imagina, a gente tem uma aula, tá todo mundo chupando picolé de boa. Não ia ser uma aula massa? Né? Muito massa. Uma vez eu queria dar uma aula, quando tiver muito calor aqui em Goiânia, os alunos estão tudo dentro de uma piscina. Aí eu estou de fora da piscina, dando a aula num quadro, saca? Porque todo mundo fica refrescado, pá, tranquilo, ia ser massa pra caramba, né? Muita revolução, tá vendo? Posso revolucionar o mundo. Criar uma escola em que a sala seja numa piscina. Né? Quando tiver na época fria, a água é quentinha. Vira só. Outra questão. Um teste de laboratório permite identificar alguns cátions. O que são cátions? São metais que perderam elétrons. Metais, tá? Ao introduzir uma pequena quantidade de material de interesse em chama de bico de Bunsen, para em seguida observar a cor emitida. O Eduardo falou que criou uma nova raça de gado. Você vai contar para a gente aí, Eduardo? Você vai dar a picanha para a gente também? Imagina na aula, a gente põe a churrasqueirinha do lado, você está assistindo a aula, e tem o Eduardo lá cortando a carne para todo mundo, serve a carne para vocês tendo aula com a carne, comendo carne. Nossa, que maravilha, né? E os cátions são positivos, Luísa? São. Os cátions são os elementos positivos, mas eles perderam elétrons, ou seja, eles perderam cargas negativas. Beleza. A cor observada é proveniente da emissão de radiação eletromagnética. Ao ocorrer ao quê? O que é a radiação eletromagnética mesmo? Você lembra? Hein? Alguém lembra? Peraí, professor, tá. Radiação eletromagnética é a luz, tá bom? A luz, ela é uma onda eletromagnética. Então, todas as vezes que você vê a palavra eletromagnético, você está estudando alguma coisa relacionada à luz, tá bom? Beleza. A cor observada é proveniente da emissão eletromagnética, que ocorre ao quê? A mudança de fase sólida para a fase líquida do elemento metálico. É a mudança de fase sólida para a líquida que faz ele emitir luz? Não, né, Sandy? A Sandy já está fazendo isso. Não, professor. Não. Letra B. É a combustão dos cátions metálicos
provocada pelas moléculas de oxigênio da atmosfera? Sim. Não. Por que não? Porque um cátion vai formar um óxido, né? Se for um cátion ali, por exemplo, ferro, ele vai queimar, aí ele vai liberar FeO, que é um óxido de ferro, não vai liberar luz, ele vai fazer uma reação química. Toda combustão, ela é uma reação química. Aqui a gente está falando de liberação de luz. E nem sempre uma reação química, ela libera luz. Uma diminuição da energia cinética dos elétrons em uma mesma órbita na eletrosfera, se vai ficar na mesma órbita, que é a mesma camada, ele tem como emitir luz? O que o modelo de Born fala? O que o modelo de Born fala? Que ele salta para uma camada mais interna. E Isso emite luz. mesmo, Ana Heloísa. Olha aqui, não é a letra D que está falando isso? Transição eletrônica. Então, é mudança de lugar. De um nível mais externo para um nível mais interno na eletrosfera atômica. Que aqui acontece a emissão de quem? Dos fótons, não é? Não acontece a emissão dos fótons? Então, a gente vai de letra D. Você acertaria essa no Enem? Sim. Sim. Beleza, vamos ver se você acertaria essa. Quer 2 minutinhos para você ler e tentar responder? Vai lá, tenta aí, tenta aí. Deixa eu ver enquanto isso os comentários aqui. Felipe falou, professor, nessa aula sua na piscina eu ia fazer teste de apneia. Importante, né? Importante. Maria Eduarda, só falta alguém com família que vende refrigerante. Aí o final de semana tá pronto. Aí, beleza, né? Deixa eu te perguntar, a família do Eduardo Rabelo mexe com carne, é? É gado de corte? Meu pai mexe. Eduardo, já arranja as picanhas lá para nós, velho. Porque picanha tá caro, pelo amor de Deus. A Luísa perguntou, ânions são negativos, né? E só há nos elétrons. Na verdade, Luísa, deixa eu te falar. A carga positiva é chamada de prótons e a carga negativa de elétrons. Quando a gente fala ânion, a gente está falando da característica do átomo que recebeu elétrons. Então, a gente fala que o íon ânion é um átomo com caráter negativo. Quer dizer que a sua característica ela ficou mais negativa. Então, é como se, por exemplo, se eu fosse um átomo, eu estou recebendo mais elétrons, então quer dizer que eu estou ficando mais negativo. Então, a minha característica vai ser negativa. Se eu perco elétrons, eu estou perdendo a carga negativa, eu fico mais positivo. Então, quando a gente fala ânion ou cátion, é a característica do elemento. Quando a gente fala carga, é elétrons ou prótons, que são coisas distintas. Tá bom? O Vinícius falou que ia errar fácil, que era a letra E, né? A Maria Eduarda falou que mexe com fazenda, né? Eu só sabia disso. Beleza. Beleza, Luísa. É bom que aqui nessas aulas, como é o mais, né? Como é o mais, aqui a gente está tendo aprofundamento. A gente não tem pressa, tá? Eu não quero que a gente tenha pressa para ir com conteúdo e tal. Aqui eu quero que todas essas partes, elas ficam cada vez mais fácil de vocês entenderem. Tá bom, Santi? Você que falou que não tinha muita intimidade com as ciências da natureza, como é que tá se saindo aí? Você tá entendendo as coisas? Tá indo, assim, a gente dá um jeito. Nossa, você falou num desânimo agora? Não, assim, eu fui até bem nas provas, né? Eu fechei as 3 provas de química, eu assisti química mais, química simples, eu diria. Química simples. Eu fechei a maioria das provas de química. Fiquei Vai, bem que feliz. show aí. Agora tenta falar isso tudo de uma maneira mais animada. Bom, eu fechei a maioria das provas de química assistindo as suas aulas no YouTube. Você acredita?
Nossa, velho, que top, hein? Oh, muito massa, velho. Que bom que o canal tá ajudando. Eu nem acredito. Nossa, show demais. Sandy, hoje é dia de maldade, então, hein? Dia de comemorar, hein? Bater aquele burgão. Aquele burgão top. Nada. Um copo de coca, tá? Coca não, coca é ruim. Sério? Agora eu vou ter que entrar nessa discussão. Coca é ruim, pelo amor de Faz Deus. mal pro coração. Véi. Fala mal da Coca, não, pelo amor de Deus. Pelo amor de eu Deus. adoro Aí eu vou ter que Coca-Cola. entrar. Nossa, Coca-Cola é perfeito pra você. A coca Gente, geladinha, com gelo. Coca não. Nossa, maravilhosa. Água tônica, Chegando na hora do melhor. almoço, né? Agorinha, né? Vamos parar de falar de comida, porque senão a gente fica morrendo de fome. Tem uma galera aqui que já tá soltando aqui a alternativa, e essa galera aqui já acertou, tá? A galera já acertou aqui. A Maria Clara tá falando que coca é péssimo. Talvez seja péssimo para nossa saúde, mas para o aspecto mental é maravilhoso, né? É maravilhoso, tá? Deixa eu falar para você aqui. Pesquisadores conseguiram estimular a absorção de energia luminosa em plantas graças ao uso de nanotubos de carbono. Para isso, nanotubos de carbono se inseriram no interior dos cloroplastos por uma montagem espontânea, através das membranas dos cloroplastos. Pigmentos da planta absorvem as radiações luminosas, os elétrons são excitados e se deslocam no interior da membrana dos cloroplastos. Véi, é muito ruim ficar lendo esse enunciado chato desse jeito aí. Cloroplastos. E a planta utiliza, em seguida, essa energia elétrica para a fabricação de açúcares. Os nanotubos de carbono podem absorver comprimentos de onda habitualmente não utilizados pelos cloroplastos, e os pesquisadores tiveram a ideia de utilizá-los como antenas, estimulando a conversão de energia solar pelos cloroplastos, com o aumento do transporte de elétrons. O aumento da eficiência fotossintética ocorreu pelo fato de os nanotubos de carbono promoverem diretamente o quê? A absorção de Fótons. Fótons, porque tem tudo a ver com Fotossíntese. Né? Tudo que é estimulação de elétrons, que libera, vai para uma camada mais externa, depois voltam, tem absorção de fótons, liberação de fótons, tem tudo isso aí, tá bom? A Luísa está perguntando se eu posso repetir o que eu falei da diferença de ânions. Luísa, pira só. Cadê sua câmera? Cadê você, Luísa? Que eu não estou te vendo. Você só deu um oizinho e depois você vazou na braquiara, né? Olha aqui, Luísa, deixa eu te falar um negocinho. Ânion é o elemento negativo, tá bom? Deixa eu mostrar isso aqui para você. Deixa eu colocar aqui o flúor, por exemplo, o oxigênio. Vou colocar aqui um metal e aqui eu vou colocar um outro metal. Luísa, tá vendo esses 4 elementos aqui? Sim? É porque eu não estou vendo o bate-papo. Quando você pode dar só o joinha, tá? Vai dando joinha. Ou então você liga o áudio que a gente vai trocando essa ideia, né? Pá, tudo, vai conversando. Quando a gente vê aqui o flúor, ele tem uma grande eletronegatividade. Então, ele pode se tornar um ânion. Quer dizer o seguinte, ele é um ânion. Ele tem 9 prótons e elétrons ele tem 10. Espera aí. Então, quer dizer o seguinte, que elétron, ele é uma carga negativa. Quando eu coloco aqui carga negativa, eu estou falando para você que ele é um ânion, porque ele tem agora uma característica mais negativa. Então, eu quero que você entenda o seguinte, o átomo ele é caracterizado com a propriedade negativa, porque ele recebeu mais carga negativa. A carga negativa é o elétron, a carga positiva é o próton. Mas quando eu falo do flúor, por exemplo, ele é um ânion, porque aqui agora eu estou falando de um átomo, não estou falando da carga. Então, aquele átomo, como ele vai ter mais elétrons do que prótons, ele também adquire uma característica negativa. Sacou a ideia, Luísa? De verdade? Verdadeira? Dá um sorriso aí, um joinha. Sim.
Beleza. Agora, pira só. Além disso, Luísa, quando for um elemento positivo, é da mesma forma. O magnésio, ele tem 12 prótons e ele tem 10 elétrons. Então, agora ele tem mais prótons do que elétrons. E por isso que a carga dele é 2+. Então, quer dizer o seguinte, que ele tem 12 prótons e 10 elétrons. Mas a característica do átomo que eu posso definir é que ele vai ter uma característica positiva. Por isso que a gente chama de cátions. Então, cátion e ânion é diferente de elétrons e prótons. A gente só atribui a característica desse elemento. Tudo bem? De verdade? Verdadeira? Se você não entendeu, você pode me perguntar que eu explico de novo para você de outra maneira. Não, eu entendi agora. Beleza. Pode passar para frente, gente, dessa questão? Show. Olha só, essa aqui é boa, porque quem cozinha, normalmente, você já vai entender isso aqui, tá? A Luísa sumiu de novo, velho. Não tem jeito. Luísa, não tem jeito. Ela já sumiu de novo. Vira só. Um fato corriqueiro, ao se cozinhar arroz, quem sabe fazer arroz aí? Levanta a mão. A Isabela, a Sandy não sabe? Beleza. Sandy, vou te ensinar a fazer arroz. Vira só. A Helena levantou o bracinho aqui também, ó, no negócio, olha. Vira só. Sandy, você bate o alho, você descasca o alho, bate o alho, tá bom? Faz um tempero ali com sal. E aí você coloca dentro da panela com óleo para fritar o tempero. Aí você coloca o arroz, se possível, lavadinho, né? O arroz lavado. E aí você deixa lá fritar um pouquinho. Frita um pouquinho e tal. Você vai mexendo para ele não grudar no fundo. Aí depois você coloca a água. Essa água é para ele cozinhar. Aí depois que está com água, você olha, testa o tempero, vê se está legal, do seu agrado. Depois, se tiver, você tampa e abaixa o fogo e pronto, você deixa fazer o arroz. O negócio é que, às vezes, essa água que você acabou de colocar, ela vai começar a borbulhar e ela pode derramar da panela. E aí, o que acontece? Olha, vamos ver o que acontece no enunciado. Um fato corriqueiro se cozinhar arroz é o derramamento de parte da água do cozimento sobre a chama azul do fogo, mudando-a para uma chama amarela. Essa mudança de cor pode suscitar interpretações diversas, relacionadas a substâncias presentes na água de cozimento. Além do sal de cozinha, que é o NaCl, nelas se encontram carboidratos, proteínas e sais minerais. Cientificamente, sabe-se que essa mudança de cor da chama ocorre pela... Vamos ver por que é? A Isabela Campos já soltou aí também, né, a resposta, né? Vira só. Será que é a reação do gás de cozinha com o sal volatilizando o cloro? Se for isso, todo mundo que já fez arroz aí, menos a Sandy, já teria morrido. Né? A Sandy não teria morrido porque ela não ia ter feito arroz, né? Mas todo mundo que já fez arroz aí ia ter morrido primeiro, porque cloro é um gás tóxico, né? É um gás tóxico, então você não pode respirar isso aqui. O gás cloro foi um dos gases utilizados na Segunda Guerra Mundial no massacre aos judeus, tá? As câmaras de concentração, um dos gases utilizados era o gás cloro, que os judeus morriam sem saber o que estavam matando eles, tá bom? O Vinícius falou um vídeo do canal. Sabe aquela história que eu falei para vocês semana passada, dos vídeos? A gente já conversou com o Rodinei liberou espaço para a gente gravar aqui. Então, é bem provável que os vídeos serão feitos do Theo. A gente vai fazer um merchan, né, no meio do vídeo. Venha para a escola Theo, né? Que aqui você entende de química simples, né? Aqui a química é mais simples. Alguma coisa desse tipo, né? Mas a gente vai fazer o roteiro ainda. Então, demora pelo menos 1 a 2 meses para produzir um vídeo, tá? E outra coisa, nessa letra A reação não pode ser do gás de cozinha com o sal, porque o gás de cozinha, ele reage com o oxigênio, porque o gás de cozinha está sofrendo combustão, então não pode ser uma reação de gás de cozinha com o sal. Letra C,
Poderia ser a produção do derivado amarelo pela reação com carboidrato? A reação também não pode ser com carboidrato, porque um carboidrato ele sofre combustão também. Todos os combustíveis, a maioria dos combustíveis que a gente usa são combustíveis à base de carbono, normalmente carboidratos. Quando você utiliza-se da glicose, quando você pega uma massa, um pão, um macarrão, alguma coisa que você come, que é um carboidrato, esse carboidrato ele vai se transformar em glicose para você poder se manter vivo, tá? Porque a sua célula ela usa a glicose como combustão para liberar energia para você gastar energia para continuar vivo. É importante isso. Letra D. Reação do gás de cozinha com a água. Cara, o gás de cozinha, já falei para você que ele reage com o oxigênio, né? E a excitação das moléculas de proteínas, excitação das moléculas de proteínas com formação de luz amarela, as proteínas também são a base de carbono e também sofreriam combustão. Ué, quase todas aqui sofreriam combustão, né? Todas, né? Com menos a letra B, que é a emissão de fótons pelo sódio, excitado por causa de uma chama, tá bom? Então, nós temos aí a emissão de fótons e sempre está ligada com a liberação de cor de luz diferente. Fechado, gente? Beleza. Essa aqui eu não vou resolver com vocês agora, porque você precisa de radioatividade para entender essa aqui, tá bom? Mas essa aqui a gente vai aprender. Semelhanças atômicas. Eba, agora a gente chegou nas semelhanças atômicas. O Vinícius está perguntando se manteiga tem muito sódio. Vinícius, eu acho que depende da manteiga, tá bom, cara? Muda de cor também e faz uma chamazona, quer dizer, uma chama grande, né? É isso mesmo, né? A Luísa está perguntando se carboidratos tem carbono, então. Tem. Carboidratos, o nome dele sugere que é carbono hidratado, tá bom? Carboidratos é carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, a gente entende que é carbonos hidratados. Tudo bem? Beleza, então vamos lá. A propulsão nuclear pode ocorrer pela fissão do urânio 235. Fissão é uma palavra que significa lá na radioatividade como a repartição de átomos. Átomos grandes, eles vão se repartir em átomos menores. E por causa disso a gente chama de fissão. Lembra que a fusão é a junção de duas ou mais coisas? Né? A gente vê isso no Dragon Ball. Mas quando a gente fala de fissão, é a repartição. Tá bom? Então, a propulsão nuclear pode ocorrer pela fissão do urânio 235, que é o urânio que foi utilizado lá em Chernobyl e nas indústrias nucleares é utilizado o urânio 235. Para que essa reação ocorra no reator nuclear, é necessário o enriquecimento do urânio, que consiste em aumentar a proporção do urânio 235 em relação ao urânio 238. O urânio 235 em relação ao 238, né? Então, é 235. Primeiro, você tem que comparar o 235 com o 238. Vai ter um maior número de prótons? O urânio 235 tem um maior número de prótons do que o 238? Não. Por que não, Sandy? Eu não sei por que não, mas eu sei que é porque não. Vamos lá, Sandy. Aqui não está o nome urânio? Sim. E aqui também não está o nome urânio? Se são os mesmos elementos, eles não têm que ter o mesmo número de prótons? Sim. Porque é o mesmo número atômico, que é aqui, ó, 92. Esse 92 aqui, esse 92 aí, que é o mesmo número de prótons, faz com que eles sejam isótopos. Então, o fato deles serem isótopos, eles têm o mesmo número de prótons. Beleza? Letra B. Eles vão ter o maior número de elétrons, o 235 para o 238? Falsa ou verdadeira? O Eduardo está falando que é falsa. Por quê, Eduardo? Bom, professor, ele... Peraí, travou.
Eu acho que é por causa disso. É por causa que o 38 ele tem um número um pouquinho maior. Não, tá na mesma coisa que eu falei Seria? bastante. Esse número 92 aqui, ele não é o número de prótons e também o número de elétrons, não é? Sim, eles têm a mesma quantidade. É um segredo, não conta para ninguém, tá? Esse aqui é o mesmo número, é chamado de número atômico. Se o número é atômico, ele serve tanto para prótons quanto para elétrons, tá bom? Quando a gente fala do estado fundamental do átomo. E aí ele está falando, praticamente, que ele está no estado fundamental. Então, que ele tem 92 prótons e 92 elétrons. Alguma pergunta sobre isso? Não. Não. Ele tem o maior número de nêutrons. O 235 tem mais nêutrons do que o 238? Ana Luísa está falando não. Por que não, Ana Luísa? Porque é o contrário. O 38 que tem mais que o 35. Porque, ao contrário, o 238 tem mais, né? Mais nêutrons. É só a gente diminuir o de cima menos o de baixo, né? Que a gente encontra o número de nêutrons. Letra D, tem um menor número atômico? Não faz sentido, né? Se tem o mesmo número de prótons. E tem menor número de massa, o 235 tem menos massa do que o 238? Verdadeiro. Aí sim está o nosso joinha, né? Está a nossa alternativa verdadeira. Tá bom? Se cair uma dessa na prova de vocês, vocês vão acertar? Vai? Você sabe o dia da nossa prova aí? Tem no calendário aí? O dia da nossa prova? Professor, eu creio que é... Daqui 2 semanas. Vou pôr uma dessa na prova, tá bom? Vou pôr uma dessa na nossa prova. Daqui 2 semanas. Semana que vem não tem aula nossa, né? Professor. O que, Samuel? Achei que nós era amigo, mas tudo bem, pode colocar. Cara, mas essa é de boa. Eu tô dando a questão de graça para você. Não faz prova. Mas e aí, como é que eu trabalho? Aí eu tenho que pedir demissão aqui, né, do Theo. É só você mandar uma cópia da prova pra gente. É tipo assim... É sobre isso. Eu não faço prova, aí o Rodinei vai falar assim, mas o Pavanelli não tá dando prova, eu vou ter que demitir esse cara. Não, você vai estar dando literalmente a prova pra gente. Ah, vocês querem que eu faça a prova, mas eu mande Muito para alguém. esperta. Sim. Mas você quer que eu mande para alguém? Todo mundo repartilha, todo mundo sabe as respostas. Claro. Sim. Professor, aí todo mundo sim, vai bem, o senhor vai ser elogiado, aí o senhor pode até subir de cargo. E a minha pergunta para vocês é, como é que vocês vão revolucionar o mundo assim? Aí seu salário aumenta também. Só com essa nova forma da prova, a gente já revolucionou o mundo estudantil. Isso é verdade. Vocês estão demais, hein, velho? É cada coisa que eu escuto. Isso não é errado, não, perante a lei? Gente, estuda e faz a saber, prova, professor. gente. Não, se Esse ninguém trem de sabe, escola- É por isso que brincadeira. esse país não vai para frente. É brincadeira. Não, Eu sei que é para. brincadeira. E apelou. Ah, não. Tô brincando, é brincadeira. Lógico que nunca a gente vai fazer uma coisa dessa, tá? Jamais. Nós somos Nunca é pessoas uma de palavra integridade forte, moral mas intacta. evitar. Olha só, considere o íon magnésio, o Mg2+, que atua na formação de ossos e dentes, e o íon fosfeto, presente em algumas substâncias que atuam como inseticidas. Sobre esses íons, pode-se afirmar que... Primeiro, esse aqui, ele não te passou o número atômico, né? Seu número atômico fica difícil para vocês entenderem, né? Num vestibular, ele vai te dar o número atômico. Se ele não te dá o número atômico na questão, que foi o caso desse vestibular, ele te dá um número atômico na tabela periódica, tá bom? Eu vou colocar aqui para você o Mg2+, e o número atômico dele é 12. E o fósforo, o número atômico dele é 15. É 15, 3 menos. Bom, será que agora você consegue fazer essa aí e me falar qual que é a alternativa correta?
Samuel vazou, Luísa vazou, Maria Fernanda vazou, Isabela Soares vazaram. Agora nós volta, professor, para ficar de boa. Tô de boa, velho. Tranquilo. Já é sexta, sextou. Professor, qual era o resultado da última? Qual a última? Essa aqui? Isso. A letra E, menor número de massa. Valeu, professor. Tá bom? Essa aqui, ô, Samuel, é uma forma de representação, tá? Por exemplo, eu coloco assim, ó, urânio, o nome do elemento, coloco um traço. O urânio, ele já é tabelado lá na tabela periódica com número atômico. Então, eu já sei que é o mesmo número atômico, urânio e urânio 238. O número da frente sempre vai representar a massa. Eu acho que eu até cheguei a comentar isso na última aula, não comentei, gente? Acho que eu coloquei o carbono 12, carbono 14 como referência. Tá? Professor. Valeu, professor. É só uma simbologia. Fala, Eduardo. Professor, só uma perguntinha mesmo. Quando tivessem esses números, eu não tenho que passar um elétron para o outro? Por exemplo, Não. Nesse caso aqui, ele não está falando para onde foi esse elétron. A gente vai falar disso lá em ligações químicas. Tá bom? Sim. Agora aqui é como se ele tivesse perdido. Para quem foi, ainda não, a gente ainda não quer saber. A Luísa falou assim, olha, professor, você só falou na semana passada até semelhanças atômicas. A gente falou de isoeletrônicos, não falamos? Os elementos que perdem elétrons e que ganham elétrons. Tá, Luísa? Tá, Luísa? Será que você já tinha saído da aula ou então estava com a internet ruim? Que pode ter sido isso também, né, Luísa? Professor, Oi, Sandy. eu vou ser sincera. Na teoria, eu lembro como é que faz, mas na prática, eu não sei como é que faz. Tá bom. Então, vamos fazer uma prática aqui agora com esses dois elementos. Pode ser? Eu também não sei. Só para eu diminuir o ar aqui, porque eu estou congelando, velho. Hoje eu vim de bermuda. Né? É a primeira vez que eu estou dando aula numa escola de bermuda. Tá? Nunca dei aula de bermuda. É porque eu vim de bicicleta e hoje eu acabei, eu tô de bermuda, tô morrendo de frio aqui. Pera aí, só um minutinho. Aí, agora sim. Deixa eu dar uma melhorada aqui, porque... Ai. Vamos lá, Sandy. Vem comigo, tá? Se você quiser deixar o áudio aberto para a gente ir conversando, porque aí eu vou conversando aqui do quadro, tá? Tá de boa, qualquer coisa eu te falo. Beleza. Aqui eu vou colocar a massa do magnésio. Vou colocar a massa do magnésio aqui e vou colocar também a massa do fósforo, que é 31. Só para a gente também ter noção de massa, prótons, nêutrons e tudo mais, tá? Aqui é o seguinte. Você vai me falar quantos prótons tem aqui. Aqui, por enquanto, eu não vou colocar essa carga. Quantos elétrons, quantos nêutrons e qual que é a massa. Aqui da mesma forma, prótons, elétrons, nêutrons e a massa. Então, a gente vai trabalhar a teoria para a gente colocar em prática. Quando a gente relaciona, esse número na parte de cima representa o quê? Massa, prótons, elétrons ou nêutrons? Massa. Massa, né? Sandy? Beleza. Então, essa aqui é a nossa massa. Então, eu venho e coloco aqui, ó. Nossa massa tem quanto? 24. Como é que eu posso representar isso aqui, ó, Samuel? Eu posso escrever assim, ó. Magnésio
24. Por quê? Porque eu estou falando da massa do magnésio, sacou? Eu posso escrever o nome dele e colocar o número na frente. Beleza. Santi, qual que é o número de prótons do magnésio? É o 12? 12, isso mesmo. Esse número aqui embaixo é chamado de número atômico. O número atômico, ele representa o quê? Tanto os prótons quanto os... Nêutrons, os átomos. Não, os elétrons. Ah, tá, é verdade. Tá bom? Lembra que a gente tem 3 partículas, prótons, elétrons e nêutrons. O Ah, número eu atômico, anotei errado. ele representa os dois, sacou? Se eu tenho 12 prótons, eu também tenho 12 elétrons. Sacou a ideia? E nêutrons? Como é que a gente acha a quantidade de nêutrons? Bom, no caso, professor, a gente tem que fazer como se fosse uma subtração, não? Isso. A subtração nossa aqui, para achar os nêutrons, é massa menos prótons. Então, é massa, 24, menos os prótons, que são 12. Quantos nêutrons a gente tem? 24 menos 12? Bom, a gente tem 12. Costuma dar 12, né? Então, o número de nêutrons vai ser 12. Agora, pira só. Santi. Pira só aqui, ó. Vou chegar o mais próximo da cara para te dar o olhar da Lumena. Para te falar que eu não autorizo você nunca mais errar isso. Tá bom? Ó. Isso aqui é o estado fundamental do átomo. O que é o estado fundamental? É que o número de prótons é igual ao número de elétrons, que é o estado fundamental. Quando eu coloco isso aqui, ó, quando eu coloco esse 2 mais aqui, eu estou saindo do estado fundamental. O que é sair do estado fundamental? É falar que prótons e elétrons vão ter números diferentes, que aí a gente chama de cátion ou a gente chama de ânion. Sacaram a ideia? Por isso que quando a gente fala íon, um tem um número diferente do outro. E aí, pira só. Aqui é 2 mais. O que significa esse 2 mais? Significa que eu tenho 2 cargas positivas a mais do que negativas. Se eu tenho 12 prótons e eu preciso ter 2 cargas positivas, porque prótons são positivos, a mais do que negativos, quantos elétrons eu vou ter agora? 14. Não! 10. 10. Vira só. Vira só, Ué, mas Sandy. não tinha 12. Você tinha 12. Vira Ah, só. mas elétron é negativo. Isso! Agora, olha que massa. Olha que massa. Tem como eu perder próton? Tem como eu ganhar próton? Quem tem massa desprezível? Não é o elétron? Então, é ele que vai transitar. É ele que vai ser perdido ou você vai ser ganhado, porque ele não fica no núcleo. Quem fica no núcleo são os prótons. Os prótons são grandes, obesos, massivos. Então, eles não têm poder de locomoção. Quem tem poder de locomoção são apenas os elétrons. Então, daqui para frente, a gente vai perder ou ganhar apenas elétrons. Nunca prótons, nunca nêutrons. Beleza? Só Professor? Oi. Eu não tô entendendo como é que você falou que o elétron é a mesma coisa. Como é que calcula o elétron? Aí. Ah, entendi. Ô Luísa, aqui não é o número atômico, esse de baixo aqui? Uhum. Esse número, ele representa 2 coisas, tanto prótons quanto elétrons. Então, é um número que tem 2 representatividades. Sacou? Ele representa os dois, porque na minha cabeça era o nêutron que o número atômico representava. Não, o número atômico sempre representou prótons e elétrons. Entendi. Nunca nêutrons. Os nêutrons, eles são representados aqui no meio, tá bom? Aqui no meio. Ah, Não sei se dá para você enxergar aqui, porque ficou muito claro. Mas eu vou colocar aqui de vermelho. Tá bom? É assim, ó. Massa em cima, número atômico embaixo, que é prótons e elétrons, e nêutron no meio. Tá bom? pode fazer igual
você fez, subtrair os dois, o de cima, a massa pelo número atômico, para achar o nêutron? Aí eu achei os nêutrons. Mas pode fazer? Sempre você tem que fazer isso, porque os nêutrons, eles não aparecem para você no enunciado. Você precisa fazer esse cálculo para você achar os nêutrons. Tá bom, Luísa? Entendi. Beleza. A Isabela está perguntando aqui, quando liberam a partícula alfa? Isabela, aqui é dentro de radioatividade, tá bom? Aqui a gente não está trabalhando ainda a radioatividade. Quando chegar lá em radioatividade, a gente vai ver que ele pode emitir prótons e nêutrons do núcleo, mas é quando o núcleo está instável. Tá? Quando o núcleo está estável, ele não faz isso. A tendência dele é buscar estabilidade. Sempre na química a gente está tentando entender a busca por estabilidade. Beleza, galera? Só vamos para vocês. Está cansativo para vocês? Não? Tá de boa? Tá tranquilo? Porque eu imagino que sexta-feira parece que é o último dia da semana, vocês já estão mortos, cansados. Né? Fechou. Por isso que eu estou tentando dar uma aula mais um pouco extrovertida com vocês, mais leve, mais suave. A Isabela falou que está com fome. Galera, se vocês quiserem ir comendo aí na frente do computador, não tem problema, tá? Vai comendo uma bolachinha, vai comendo alguma coisinha aí, tá? Só não come uma picanha na minha frente, tá? Não faz isso, porque senão seria muita maldade, tá? Beleza. Então, vamos ver aqui, ó. Santi, vem comigo aqui. Vem comigo. Você percebeu aqui que aqui são duas cargas positivas a mais do que negativas? Então, é isso que significa esse 2+. Como ele não perde prótons, ele vai ter que perder elétrons. Como ele não ganha prótons, ele vai ter que perder elétrons, para ele ficar positivo. Para ele ficar negativo, que é o 3-, ele vai ter que ter 3 cargas negativas a mais do que positivas agora. Quantos prótons ele vai ter aqui no fósforo? Pera, então ele vai ter que continuar com 15 prótons. Isso! Para sempre ele vai continuar com o número atômico que vai representar o número de prótons. Isso ele não muda. Tá bom, Sandy? Tá bom. Então ele vai continuar com 15 aqui, não é? 15 prótons, não é? Mas aí os elétrons, em vez de diminuir 3, ele vai aumentar 3. Isso! Tá bom. Ô, irmã, Deus seja louvado. Porque agora você captou tudo que eu quis dizer. E eu arrepiei aqui, velho. Arrepiei mesmo. Porque química é um trem muito massa. Porque quando a gente entende, faz muita lógica. Sacou? Então aqui são 15 prótons. Quantos elétrons tem que ter aqui? 18. Aí, velho. Ô, tô orgulhoso de você, viu? Não é só no futebol, hein? Não é só no futebol, né? Tá tudo em dia agora. Tá tudo em dia. Os nêutrons, quantos nêutrons? Vanelli. Oi. Então, peraí, esse que tem o mais aqui, o magnético que tem o 2+, é porque ele vai perder o próton, não é? Perder elétron. Perdeu o elétron, falei errado. Isso. Aí tem que subtrair, né, para achar o elétron certinho. Isso. Aqui, ó, tinha 12, agora ficou com 10 elétrons, porque tem 2 cargas positivas a mais. Aqui tinha 15 prótons e 15 elétrons, só que ele ganhou 3. Por isso que ele fica com 3 cargas negativas a mais. Entendi. Tá bom, Luísa? Eu entendi. Beleza. Qualquer dúvida, vai me parando aí. Aqui a massa é 31 e o número atômico é 15. Qual que é o número de nêutrons envolvido aqui? No fósforo? 16? Isso mesmo. O número de nêutrons é o quê? A massa, que é 31, menos o número atômico, que é 15. Então, nêutrons vai ser igual a 16. Então, o número aqui no meio vai ser 16, que é o 16 nêutrons. Tá bom? E qual que é a massa? A massa é 31. Tudo bem, gente? Show. A Isabela falou aqui, mesmo com um pouco de dificuldade, eu gosto de química. Galera, no primeiro dia de aula, eu falei para vocês que química é uma ciência que está presente no seu dia a dia o tempo todo. O tempo todo.
Nesse momento, você está respirando aí, você está respirando uma molécula química. Você bebe água, você está bebendo. Tá nisso, eu preciso beber água para poder ficar hidratado. Espera aí, só um minutinho. A água não é uma substância química também? E que a gente bebe e que faz bem para o nosso organismo? Sim. A Luísa falou que prefere química do que física. Eu também. Acho que foi por isso que eu fiz química, né? E não física, né? É muito bom isso aí, né? Galera ama biologia, né? Parece que a galera tem uma facilidade muito grande com biologia. E eu já não tenho. Eu tenho dificuldade pra caramba em biologia. Eu tenho um déficit enorme com biologia. Parece que não entra, não. Não entra na cabeça. É uns nomes muito, muito complicados, né, Sandy? Né? Aí o cara fala de, sei lá, hemácias, sei lá, hemoglobinas, uns trem muito louco. As leis de Mendel, né? Genética lá, né? Azão, azim, Bzão, bezim, coisa mais linda do mundo, né? Show demais. Gente, considere o íon magnésio Mg2+, que atua na formação dos ossos dos dentes, e o íon fosfeto. Esses íons que a gente tem que determinar aqui. Pode-se afirmar que o Mg2+, possui 10 prótons? Ele tem 10 prótons? É que ele não deu no exercício, mas na tabela periódica desse vestibular, ele te dá o número de prótons, que é chamado de número atômico. Então, você sabe que tem quantos prótons? Eu te coloquei aqui para você. Tem 12. Então, a letra A pode estar errada, né? Está errado, né? Letra B. O fosfeto possui 10 prótons? Errado. Também não, né? Na letra C, o Mg2+ possui 10 elétrons? Verdadeiro. Verdadeiro, né? Por quê? Porque ele tinha 12, perdeu 2 elétrons, ficou com 10 elétrons. Tá bom? Essa estava fácil também, não estava? Posso pôr uma dessa na prova? Sandy, posso pôr essa na prova? Uma dessa? Pode. Você vai acertar? Juro que vou tentar. Se você errar, a gente vai ter uma conversa séria, tá? Combinado. É nóis. Simbora. Vamos mais um aqui. A medicina utiliza os átomos cobalto 57 e cobalto 60. A Luísa falou que a do urânio ela não entendeu. O que você não entendeu, Luísa, na do urânio? Me fala. Não conseguiu entender nada. Então, peraí, gente. Vamos dar uma voltadinha aqui rapidão, tá? Luísa, você tá vendo aqueles símbolos lá em cima? Lá, ó, que tá escrito assim, ó. Vou circular aqui para você ver, tá bom? Urânio 235 e urânio 238, tá bom? Os dois urânios não são átomos do mesmo elemento, que é o urânio? A única diferença é que ele tem a massa diferente, né? Mas eles são semelhantes. Qual que é o fator comum entre os dois? Qual que é o fator comum entre os dois? Prótons. Número de prótons, que é o número atômico ali, não é, Luísa? Então, eu posso falar que eles são isótopos. Mas a massa não é diferente? Que é a parte de cima lá, ó, 235 e 238. Cadê você, Luísa? Que eu não estou te vendo. A massa realmente é diferente. A massa realmente é diferente, não é? E aí, ele te pergunta do 235 em relação ao 238. 235 não tem uma massa menor do que 238? Sim. Então, só pode ser a letra E, menor número de massa, do 235 em relação ao 238. Lembrando, Luísa... Mas eu fiz, por exemplo, o número de nêutrons deu maior. O 235? Não, deu 238, deu maior que 235, o número de nêutrons. Sim, só que ele está te perguntando em relação do 235 comparado com 238. Primeiro você pega o 235 e compara com o 238. Ah, tá. Então, o ponto de referência é do 235, entendeu? Entendi.
Então, de boa. Lembrando sempre, Luísa, uma coisa muito importante das semelhanças atômicas é que a gente faz uma comparação de átomos. Então, não existe uma semelhança atômica do átomo sozinho. Existe uma semelhança atômica dele comparado com outro átomo, que pode ser isóbaros, isótonos ou isótopos, ou então até isoeletrônicos. Mas tem que ter uma comparação. O ponto de partida nessa questão foi o urânio 235. Esse que foi o referencial. Entendeu? Sacou, Luísa? Beleza. Se a gente fosse fazer um experimento nosso, viu, Luísa? Ó, a galera pode ir fazendo aí, enquanto eu só termino de explicar isso aqui para a Luísa, se você conseguir fazer isso aí, tá? Ô, Luísa, se fosse comparar, por exemplo, eu com você, é bem provável que eu seja mais pesado do que você, eu tenho mais massa, né? Por isso que eu estou com esse design aqui de batata. Mas se a gente fosse comparar eu com você, eu falo assim, ó, eu sou mais pesado que você, mas o ponto referencial foi em mim. Porque não tem como eu ser mais leve do que você. Ou então eu falo assim, nossa, estou comparando eu com a Luísa. A Luísa é mais leve do que eu. Mas tudo depende do referencial. Se eu falar que você é mais leve que eu estou partindo do referencial você, e não eu. Entendeu? Luísa? Beleza. Luísa está mandando aqui no bate-papo, que está entendendo tudo. Beleza, gente. Vocês conseguem fazer essa? Já sei a resposta. Ó, você já sabe? Sim. Vamos lá, a galera também está soltando aí a letra B, né? A letra B. Alguém soltou a letra E aí. Letra A. Professor, tem como o senhor voltar na última, de novo? Desce aqui? Você tá batendo um print aí, Samuel? Tô sim. Eu vou mandar os exercícios para vocês, tá? Depois. Ah, tá, valeu. Tá bom? Não precisa mandar o print. Eu fiz uma lista com esses exercícios para vocês, tá? Mas eu acho que todos esses estão no livro. No livro do Mais, tá? Eu não sei se são todos, mas são semelhantes. Olha só, a medicina utiliza os átomos cobalto 57 e cobalto 60 para avaliar a absorção da vitamina B12 pelo organismo e para tratar o câncer. São respectivamente, tá bom? Ó, o cobalto 57, ele é utilizado para ver sobre a absorção de vitamina B12 no sangue. Tem alguém aí na sala que é vegetariano? Vocês conhecem alguém da sala que é vegetariano? Se alguém não quiser se expor também, né? Por exemplo, as pessoas vegetarianas, elas têm que repor vitamina B12 para o corpo, porque a vitamina B12 é só encontrada na proteína da carne vermelha. Nem da carne branca ela é encontrada. A vitamina B12 ela é encontrada apenas na proteína da carne vermelha. Então, se você não come carne vermelha, você precisa repor essa vitamina B12 aí no seu organismo, tá? Agora, o cobalto 60, que é um elemento radioativo, ele é utilizado no tratamento do câncer. Esses átomos são classificados como isóbaros, isótopos, isótonos, alótropos ou ametais. A Luísa está perguntando se os alótropos são aqueles que fazem alotropia. Sim. E aí, Luísa, boa essa observação sua, porque eu posso falar o seguinte, alótropos, eles sempre vão aparecer para você para confundir a sua cabeça. Alótropos é quando nós temos substâncias simples diferentes do mesmo elemento, como oxigênio e ozônio. Lembra disso? Né? Não tem nada a ver com semelhanças atômicas, tá bom? Isso não tem nada a ver. Beleza? O Vinícius falou assim, eu confundo um pouco, mas é isótopos, né? Sim, são os isótopos. Os isótopos, a gente sabe que são isótopos porque, como é o mesmo símbolo, tá lá, ó, CO, que é o cobalto, para ser o mesmo símbolo, precisa ter o mesmo número de prótons. Você só vai ter símbolos diferentes se tiverem números de prótons diferentes. Então, se é a mesma simbologia, eles vão ter o mesmo número de prótons.
Tá bom, galera? Então, fica ligado nisso, porque a simbologia dentro da tabela periódica é muito importante. Porque o cobalto ele tem o mesmo número... Eu nem preciso saber o número de prótons, que eles são isótopos. Eu só preciso saber que eles têm o mesmo símbolo. E isso, para a gente, já caracteriza que eles são isótopos. Tudo bem? A Heloísa falou assim, alótopo seria tipo carbono diamante, carbono grafite. Isso sim. Samuel, eu estou meio confuso na distinção dos três. Que distinção, Samuel? Ah, você está falando do isótopo, isóbaro e isótono, né? Quando nós temos o mesmo número de prótons... vamos fazer aqui um negocinho fácil da gente entender, né? Ô, Samuel, olha aqui, ó. Circula o Pzinho aí, porque tem o mesmo número de prótons, tá bom? Circula o Azinho aí, que é o mesmo número de massa. E circula o N aí, que é o mesmo número de nêutrons. Isso ajuda a você a lembrar, tá bom? ISO sempre significa igualdade, tá? Nunca esqueça isso. ISO significa igualdade. Fechou, gente? Posso colocar os mais difíceis agora, para ver se vocês dão conta de fazer? Apesar que esse também não é muito difícil, não. A Sandy está perguntando aqui, professor, curiosidade, a Helena Marques, enquanto ela assiste sua aula, ela está fazendo arroz para toda a família dela almoçar. Quem é a Helena Marques? Sou eu, professor. Oh, foi mal, Helena. Sabe, é porque você nunca, pelo menos nunca te vi com a câmera ligada, né? Eu não costumo ligar, não, a câmera. Tá bom, mas você tá fazendo arroz? Tô fazendo arroz. Aí você tá, tipo assim, com o celular ou com o notebook aí do lado para continuar assistindo a aula? Eu tô com o celular na minha mão e tô fazendo arroz ao mesmo tempo. Cara, aí sim, pra assistir a aula. Oh, Pois é. Essa é uma inveja que eu tenho das mulheres, viu, velho? Multifunções. Mulheres dão conta de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Só para você ter uma ideia, para mim, andar e mastigar chiclete já é difícil. Ao mesmo tempo. Nós, homens, temos dificuldade em fazer duas coisas ao mesmo tempo. De verdade. Professor, tem como o senhor repetir o que é para circular quando é isótono? O N. Quando é o quê? Isóbaro? Isótonos. Circula um N, porque é o mesmo número de nêutrons, tá bom? Podemos fazer essa aí, gente? Vamos ver se vocês dão conta? Essa aqui também tá fácil. Olha lá. O desastre de Chernobyl ainda custa caro para a Ucrânia. A radiação na região pode demorar mais de 24.000 anos para chegar a níveis seguros. Após 30 anos do acidente de Chernobyl, que foi isso em 2016, né? Na verdade, foi o acidente completou 30 anos. O principal contaminante radioativo presente na região é o Césio-137. E a gente achando que a gente era exclusivo, né, do Césio, né? Goiânia aqui, exclusividade, nós somos do Césio, mas lá em Chernobyl também tem muito Césio, que se decompõe formando o bário-137. Agora, pira só, esses átomos, ao serem comparados entre si, eles possuem o quê? Eles são isótopos, isótonos, isóbaros ou isoeletrônicos? Isótopos. Eles são isóbaros, né? Porque eles têm a mesma quantidade de massa. Aí a Luísa perguntou, esse 137 é a massa ou o número atômico? É a massa, tá bom, Luísa? O número atômico, na tabela periódica, ele vai só de 1 até o 118, que é o número atômico. Acima disso, você já pode ter certeza que é massa, tá bom? A meia-vida do elemento significa o quê? Meia-vida significa que o elemento ele perde a metade da sua massa radioativa. Por exemplo, a massa do césio, a meia-vida do césio é de 30 anos. A cada 30 anos, ele diminui a metade da sua radiação. Tá bom?
Podemos passar? Olha lá, vamos ver esse aqui no verdadeiro ou falso. Essa aqui é da Universidade Federal Rural do Rio Grande do Sul, tá? Assinale VOF para as afirmações referentes abaixo. Primeiro, isótonos têm propriedades físicas iguais? O que são isótonos? Mesmo número de nêutrons. Mesmo número de nêutrons. Se eles têm mesmo número de nêutrons, consequentemente, eles têm número atômico diferente, não é? Porque quando a gente tem uma semelhança, o resto é diferente. Então, se é número atômico diferente, eles são elementos diferentes. E por eles serem elementos diferentes, eles têm que ter propriedades físicas diferentes. Né? Elementos não têm propriedades físicas iguais. Ponto de fusão, ponto de ebulição, massa, né? Nós temos tudo isso, são propriedades físicas diferentes, distintas. Isóbaros têm propriedades químicas iguais? Também não, né, Sandy? Estou vendo você fazer assim, ó. Não, por quê? Porque eu acho que é química e físicas diferentes, porque tem as massas iguais. Eu sei que tem alguma coisa com as massas iguais. As massas serem iguais, que eles são isóbaros, eles têm que ter número atômico diferente. Número de nêutrons diferentes. Então, se eles são elementos diferentes, eles têm propriedades químicas diferentes. Eles não vão se comportar da mesma maneira, né? Agora, isótopos têm propriedades químicas iguais? Sim, porque eles não têm o mesmo número de prótons, então eles fazem parte do mesmo elemento. Então, as propriedades químicas vão ser iguais. O que são essas propriedades químicas? Forças intermoleculares, se eles vão se ligar iônico ou covalente. Então, eles fazem o mesmo tipo de ligação, eles fazem o mesmo tipo de interação intermolecular, se é polar ou não, tem a mesma capacidade de se tornar cátion ou ânion. Então, isótopos são, sim, têm propriedades químicas iguais. Então, até agora nós temos falso, falso e verdadeiro. Será que a última é falsa ou verdadeira? Isóbaros de elementos diferentes têm necessariamente um número diferente de nêutrons? Verdadeiro, não é? Porque se eles são isóbaros, quer dizer que a massa é igual, mas o número de nêutrons e de prótons tem que ser distintos, tem que ser diferentes para ser isóbaros. Tá bom? Então, a gente tem aí FFVV. Beleza, gente? Alguma dúvida? Não? Tá todo mundo suave aí? Beleza. Chegamos nos dois mais difíceis. E desses dois, ó, a gente tem ainda 12 minutos de aula. Talvez a gente gaste aí uns 6 minutos em cada um deles. Vamos fazer o seguinte. Vou deixar 3 minutos para vocês resolverem esse. E depois eu resolvo em 3 minutos. E o próximo, eu deixo mais 3 minutos e depois eu resolvo em 3 minutos. Tudo bem? Manda ver aí. Estou cronometrando aqui. 3 minutinhos.
Vamos lá? A Ana Heloísa já soltou aqui o gabarito. Eu coloquei os dados que eu não sei fazer o resto. Vamos lá, deixa eu fazer aqui no quadro, né? E aí a gente vai analisando essas proposições aí. Quando chegar uma questão dessa, ele falou que são 3 átomos, né? Ele falou que é X, Y e Z? Sim, X, Y e Sim, Z. né? Tá bom, então deixa eu colocar aqui, ó. X, Y e Z. Sempre coloque assim para você entender mais facilmente. Vou colocar de azul aqui, ó. Primeira proposição. Ele falou que X é isótono de Y, certo? Então quer dizer que X tem o mesmo número de nêutrons de Y. E ele falou que X é isóbaro de Z. X é isótono de Y e isóbaro de Z. Então quer dizer que a massa aqui de X é a mesma massa de Z. Ele falou que Y tem número atômico 60. Então, já vou colocar aqui, ó. Número atômico 60. Ele falou que tem um número de massa 130. 130. E é isótopo de Z. Se é isótopo, então tem a mesma quantidade de prótons. Então, Z também é 60. Tá bom? E ele falou que Z possui a massa 112. Se Z possui massa 112, eles não são isóbaros? X e Z? Eu vou colocar aqui, ó. 112. E também vou colocar aqui, ó. 112. Beleza? Então, isso aí é a parte de boa, né? Com base nesses dados, qual o número atômico de X? Ele quer saber o número atômico de X. Beleza. Então, ele quer saber isso aqui, ó. Que eu vou grifar de preto aqui, ó. Ele quer saber isso aqui, ó. Número atômico de X. Para saber o número atômico de X, eu não preciso saber o número de nêutrons aqui. Não é? Porque aí eu posso utilizar, ó, massa não é igual a nêutrons mais prótons. Para achar o número de prótons, é só isolar o prótons. Fica massa menos nêutrons. O negócio é que eu não tenho esses nêutrons. Mas eu sei que aqui eles são isótonos. Se eu achar o número de nêutrons de Y, eu também acho o número de nêutrons de X. Z, você nem vai trabalhar. Porque ele não te pediu nada relacionado a Z. Não tem nada no exercício que a gente vai envolver Z, a não ser na terceira alternativa ali, ó, que é 112 e 112, quando ele fala que eles são isóbaros. Apenas isso. Agora, pira só. Para achar o número de nêutrons aqui, não é nêutrons, não é igual de cima menos o de baixo? 130 menos 60? Não é isso? Então, o número de nêutrons nosso aqui, 130 menos 60, costuma dar 70, não é isso? Então, se eles são isótonos, aqui também não é 70? Também não é 70? Então, vamos jogar aqui na fórmula. A massa. Massa não é 112. O número de prótons não é a massa 112 menos o número de nêutrons 70? Quanto que é 112 menos 70? Costuma dar 42. 42. Então, nós temos aí a letra, deixa eu ver aqui, letra B. Tudo bem? Luísa, você entendeu? Cadê a Luísa? Acho que sim. De boa mesmo? Pode passar para frente? Você só pode explicar essa parte final? Luísa, o que eu peguei aqui? Não foi a massa menos os nêutrons, que eu achei os prótons? Sim. Então, 112 menos 70, achei os prótons, que foi 42. Primeiro, para achar os nêutrons, como eu não tinha os nêutrons do Y, você pegou do X e pegou do Y, né? É porque ele faz uma afirmativa antes para mim aí, ó. Essa afirmativa ele fala que X é isótono de Y. Quer dizer que então eles têm o mesmo número de nêutrons. Tá bom? Aí você calculou ele e aí você usou ele para achar um número atômico, né? Isso. Sim. Show? Professor, para achar esse númerozinho do meio, você só pegou o 130 e diminuiu por 60? Sim, 130 por 60. Lembra? Massa
Para eu achar os nêutrons, é massa menos prótons. Eu acho os nêutrons. Valeu, professor. Fechou. Vamos para a próxima? Agora sim, chegamos num nível um pouquinho mais difícil. Tá? Olha lá. Sabendo-se que dois elementos químicos A e B são isóbaros, é correto afirmar que o número de nêutrons, ele quer saber o número de nêutrons de A e o número atômico de B são, respectivamente, o quê? Uou! Essa aí vai ser massa, hein, velho? Essa aí vai ser show. Pode tentar aí, viu, gente? Deixa eu ver aqui como é que é a conta. 6x mais 8. E aqui é 3x mais 20. Aqui é 3x mais 3. Aqui é 2x mais 8. Falei para vocês que eles são isóbaros. Ele quer o número de nêutrons de A, e o número atômico de B. É isso mesmo que ele perde? Isso mesmo. E aí, gente? A Isabela Campos já fez aqui. Ana Heloísa também. Vamos ver aqui, então. Vamos resolver junto? Para a gente matar a nossa aula e almoçar feliz da vida, sabendo química, né, Sandy? Ana Gabriela, né? Todo mundo feliz, né? Show. Olha só, velho. O que eu quero dizer quando eles são isóbaros? O que eu quis falar para você? Que eles têm o mesmo número de massa, não é? Então, esse número aqui, ó, 6x mais 8 e 3x mais 20 são iguais. O resultado tem que ser o mesmo. Então, eu vou fazer uma igualdade. 6x mais 8 é igual a 3x mais 20. E agora, eu isolo x e acho x. Porque 6x menos 3x é igual a 20 menos 8. Só passei o 8 para o outro lado negativo e passei o 3x para o outro lado também negativo. Então, vai ficar 3x é igual a 20 menos 8, que é 12. Então, quando eu isolo x, é 12 dividido por 3. X é igual a 4. Então, agora você achou o valor de x. Sabendo o valor de x, você mata a questão. Porque aqui, ó, é 6 vezes x. Então, é 6 vezes 4, que é 24, mais 8. Então, o valor da nossa massa de A é 32. Que, como aqui também é isóbaro, tem que dar 32. 3 vezes 4 é 12, mais 20 é 32. Então, nós temos os componentes isóbaros. Beleza. Embaixo, eu tenho o número atômico também. 3 vezes 4, que é o x, né? 3 vezes 4 é 12, mais 3 é 15. Aqui é 2 vezes 4, que é 8, com mais 8, é 16. Eu posso te falar até que esse elemento A aqui, ele é o fósforo, porque é o elemento 15 da tabela periódica, e o 16 é o enxofre, que está lá na tabela periódica também. Agora, eu preciso achar o número de nêutrons de A. Não é a massa menos os prótons? Massa menos prótons vai ser 32 menos 15. 32 menos 15 vai ser 17. Enquanto aqui, no B, ele quer o número de prótons, que é 2 vezes 4, que é 8, mais 8, 16. Então, vai dar 17 e 16. 16. 17 e 16. Fácil, gente? Esse é o nível mais difícil de questão que pode cair numa prova para vocês sobre semelhanças atômicas. Tá bom? Só vão para vocês? Beleza. Galera, é triste esse momento para mim, mas é o momento da gente se despedir, tá?
tá bom? Mas a gente volta daqui 2 semanas, né? Vai ter um feriado aí para vocês descansarem. Vai ter um feriado aí também para eu descansar. E para a gente poder estudar um pouquinho, né? Alô, professor. Né? A gente poder acordar tarde na sexta-feira que vem, né? Olha só, uma hora dessa você pode estar acordando, 12h50, para tomar o café da manhã com arroz, né? Feijão, que vai ser o almoço e tal. Galera, Deus abençoe vocês. Um grande fim de semana para todos Falou, nós. professor. Tchau, O senhor professor. também. Se cuidem do Covid, tá? Essa é a outra Tchau, professor. aula. Um bom final de semana e um bom feriado. Massa demais. Amém, gente. Se cuidem do Covid, Tchau, tá? fica Deus com abençoe Deus. vocês. Tchau, tchau. Sandy, Amém, volta. tchau. Se não tiver decreto, futebol e volta semana que vem. Graças a Deus, eu não tô aguentando Ó, mais. só a cabeçada. Valeu, Só gente. Falou, tchau, tchau. Valeu.